Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360 para eu aprender junto com você temas relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. Com o Diálogo 360, a gente pode falar sobre vários assuntos, mas a minha maior especialidade é em entrevistas sobre saúde e por isso eu tenho mergulhado cada vez mais nesse universo de quase 20 anos aí entrevistando. Então, aproveito para agradecer você que está sempre por aqui, espero o dia de divulgação de vídeo e aprende junto conosco. É muito importante pontuar isso. E minha missão aqui é conseguir explorar o melhor de cada convidado, extrair o melhor de cada convidado para que a gente possa ter essa informação da fonte fidedigna, né? Da fonte confiável. Aproveito para dar esse recado e anunciar o meu convidado hoje. Super especial, uma entrevista que vai ser incrível, porque esse bate-papo pré-entrevista, quando eu chego aqui, então, antes da gente iniciar a gravação, já dá para perceber quando a entrevista vai ser daquele jeito, fantástica, como é de costume por aqui. Tenho o prazer de receber o Dr. Frederico Scuotto. Ele é médico, cardiologista, eletrofisiologista também. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria, grande satisfação te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você. Sinta-se em casa. O nosso objetivo aqui, de fato, é levar essa informação descomplicada. Porque o que acontece, doutor, quando a gente chega, às vezes, na frente do médico, é um fenômeno que a gente esquece. Às vezes, para de ter o sintoma que nos fez marcar aquela consulta, né? Então, às vezes, poxa, eu tinha tanta pergunta para fazer, aí a consulta acho que não rendeu tanto. Por quê? É o fenômeno. Acontece, ali a gente esquece. A dica que eu sempre dou: leve as perguntas, vá fazendo ali as perguntas, anota, leva as perguntas para o seu médico. E hoje falar de saúde do coração, com frequência eu acabo questionando as pessoas, né? Você fez seu último check-up, né? Muita gente, né, conversa comigo sobre saúde também. Com frequência as pessoas falam, cardiológico? Não, nunca fiz. Eu precisei fazer uma bateria pré-cirúrgica para uma cirurgia estética que eu fiz quase 2 anos atrás. E aí eu fiz exames que eu nunca tinha feito, claro, né? Mas abaixo de 40 anos, não sei, talvez seja bem comum que as pessoas não tenham feito. Mas acabei me deparando com esse público. Não, nunca fiz, ninguém nunca me pediu. E aí eu acho tão importante, né? Porque quanto mais a gente se cuida, uma vida plena a gente tem, então a gente consegue fazer cirurgias mesmo estéticas com mais segurança, com mais certeza, não é pego de surpresa com as doenças silenciosas ou evita ao máximo. Queria começar daqui, então, né? Há uma falta, muitas vezes, da ida ao cardiologista. A partir de que idade a gente deve ir ao cardiologista? Assim, olha, eu vim aqui, não tenho queixa nenhuma, porque acho que a ideia é essa, o grande prêmio que você ganha no consultório, acho que é isso, né? Doutor, não tô sentindo nada, tá? Pra mim tá tudo bem, mas eu vim aqui porque acho que eu tenho que fazer um check-up. Sem dúvida, isso é muito frequente e, na verdade, a gente sempre orienta os pacientes o seguinte: os pacientes que são sintomáticos, né, que apresentam sintomas, devem ir, claro, procurar o cardiologista, porque aí, efetivamente, ele está apresentando algum sintoma. Dor no peito, falta de ar, palpitação, são sintomas cardiovasculares mais frequentes, né? Mas e aqueles pacientes que não apresentam sintomas, que são os assintomáticos, eles devem frequentar o cardiologista pelo menos a partir dos 35, 40 anos. Essa é a idade ideal para se iniciar já os exames preventivos que a gente popularmente conhece como check-ups. A gente tá tão bem com 35, 40 anos, né? A gente tá tão bem, tá no auge da vida. Não parece, a nossa aparência não dá conta da idade que a gente tem, muitas vezes, né? Então, às vezes vai deixando, vai passando. Então, sem sintoma, 35, 40 anos, a gente já deve buscar para fazer um check-up. E aí, já você fala os exames, mas com que frequência a gente vai fazer esse check-up também pode variar ou de praxe é anual? Normalmente é anual, mas se a gente encontra alguma anormalidade inicial nesses exames, a gente diminui esse intervalo, né? Às vezes o paciente precisa de alguma coisa semestral, de avaliações, aí conforme o resultado dos exames, mas muito frequentemente o check-up é anual.
Que exames são esses, doutor? Porque eu sei que tem exames que exigem nada da gente. Esses exames do coração, fica lá deitadinho, simplesmente, ou a máquina lê, ou um médico opera o equipamento ali, mas a gente fica em repouso, e tem aqueles que exigem de nós. Quero saber que exames são esses que, assim, não podem faltar num bom check-up. Olha, os exames cardiovasculares que a gente pede para um check-up muito completo, a gente avalia duas frentes, né? A gente avalia a frente cardiovascular e a gente avalia a frente metabólica. Então, exames de sangue contendo níveis de colesterol e glicemia, função renal, função da tireoide, né? Hormônios, vitaminas, isso tudo é muito importante. Isso tudo está dentro do que a gente pede para a parte metabólica, e dentro da parte cardiovascular, a gente acaba solicitando o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, onde a gente vê a morfologia do coração. A gente pede, sim, é muito necessário um teste de esteira, é muito necessário avaliar o coração no esforço, avaliar a pressão no esforço, né? A gente frequentemente pede um mapa de pressão para avaliar a pressão dentro das 24 horas, especialmente se o paciente apresenta um histórico ou familiar ou mesmo pessoal de hipertensão, né? A gente pede também um ultrassom Doppler das carótidas. Isso é importante, avaliar se já inicia um processo de aterosclerose nas carótidas, e a gente pede também um ultrassom de abdômen. E aí a gente faz, então, um check-up bem completo. Que legal. Então não são só os exames que vão ver o coração de fato. Não, também você pede os exames para saber como está o resto do organismo da pessoa. Porque pode ter algum impacto, de repente, uma outra situação levar um impacto muito negativo para a função cardíaca? Sem dúvida. Por exemplo, paciente que é hipertenso, se eu não peço um ultrassom do rim, eu posso não detectar que a função do rim, a morfologia do rim está alterada. Então, dentro do ultrassom do abdômen, eu vou ter ali a morfologia do rim e eu vou entender por que aquele paciente, por exemplo, evolui com uma hipertensão, às vezes numa idade muito precoce. Hipertensão arterial, vamos falar um pouquinho então? É bastante prevalente. Acho que tem ficado mais comum, cada vez mais em pessoas jovens também. O que me preocupa e o que sempre se fala, né? Ah, não, é só na frente do médico. Se de fato existe isso, dessa síndrome do jaleco branco, ou se às vezes também isso é usado para o paciente mesmo, fala, não é só quando eu tô aqui no ambiente hospitalar. Tem como você driblar isso para saber? Então, você vai fazer mais comum aí que o pessoal fala, a última vez que verificaram a minha pressão arterial foi naqueles exames médicos periódicos do trabalho, né? Que você tem que fazer ali de tempos em tempos. Mas aquele exame ali é uma correria, né? Porque você chega a ter uma fila, você tá nervoso, às vezes você tá no horário de expediente, então você tá aflito, você tem que voltar, o seu trabalho tá te esperando na volta, o médico te avalia rapidamente. Nem deu tempo de você sentar, descansar. Então, tem protocolos também para essa verificação adequada da pressão arterial? Sem dúvida. Você sabe que eu já não me visto de jaleco branco, né, Denise? Exatamente para o paciente não ter essa desculpa. Legal. Para mim, que é por conta do jaleco branco, né? Então eu já venho assim de paletó mesmo, que é para não ter essa desculpa, né? Brincando com os pacientes. Mas você sabe que existem as duas situações. Tem os pacientes que realmente apresentam hipertensão de jaleco branco. Eu tenho uma paciente muito querida que ela chega no hospital, a pressão dela vai a 200. E em casa, a pressão dela é absolutamente normal, e se eu aumentar antihipertensivo, ela inclusive fica hipotensa, fica com a pressão mais baixa. Então, essa é uma paciente que tem, por exemplo, um efeito, uma hipertensão de jaleco branco muito significativa. Mas tem muito paciente que usa isso para driblar essa avaliação, sem dúvida. Não, é só porque eu estou aqui e tudo mais. Mas como você disse, a gente precisa também ter a técnica correta, ter a medição correta, dar o tempo para o paciente dele chegar na consulta, ficar calmo. Às vezes o paciente também chega atrasado, chega correndo, veio andando, veio do metrô, subiu 2 ladeiras íngremes, né, tudo mais, e o paciente acaba tendo, por conta disso, um nível pressórico mais alto. Então, se a gente não tiver o protocolo adequado de esperar, medir num ambiente calmo, depois de 10 minutos, o paciente sentado, a gente não cumprir todo esse protocolo, claro, a gente vai ter uma medição inadequada, uma aferição inadequada da pressão arterial.
Legal. Então também a gente tem que se resguardar. Agora, esse mapa, esse exame que você falou, como ele é feito e quando é que ele é pedido? O paciente fica com medo a princípio desse exame? Como que funciona? O mapa é um exame que fica medindo 24 horas a pressão arterial, em intervalos de 15 a 20 minutos. Né? A gente pede em avaliações iniciais para avaliação de troca de medicação, né? E quando a gente está suspeitando desse tipo de alteração de hipertensão, que é exatamente a hipertensão do jaleco branco ou a hipertensão que a gente chama de mascarada, que é o inverso da do jaleco branco. Ele tem a pressão normal no consultório, mas em casa ele tem a pressão aumentada, né? Então, nessas situações, a gente acaba pedindo, então, o mapa. É um exame um pouco desconfortável, o pessoal não gosta de fazer, né? Tem aquele barulho, né? E frequentemente não deixa o paciente dormir. Então, por N motivos, o mapa pode vir alterado, mas ele ainda assim é uma ferramenta importante na medição da pressão arterial. Legal. Mas acho que assusta mais porque tem que ficar com o equipamento ali às 24 horas, mas é tão simples, né? Vai lá, coloca o equipamento, vai embora, volta no dia seguinte, retira, entrega, acabou, né? Super simples, super simples. Só um conselho, não fazer que nem meu tio ir no cinema com o mapa, né? Que aí o pessoal todo, né, começou a olhar para ele, fica olhando, de 15 em 15, de 20 em 20 minutos. Porque aí, né? Faz um barulhinho, né? Exatamente, ele faz aquele barulhinho, o pessoal na sessão olhando, né, enfim. O que será que está acontecendo? Será que tá acontecendo? Legal. Mas então, bacana. Agora, o que você acha que é, assim, quais são os fatores principais que influenciam na saúde do coração? Os fatores principais que influenciam na saúde do coração são fatores ambientais e fatores genéticos, né? Claro, tem pacientes que têm alterações genéticas, mas fatores ambientais derivam da nossa rotina, né? Do nosso estilo de vida, né? E a gente precisa ter um estilo de vida adequado para efetivamente ter uma boa saúde cardíaca e ter longevidade cardiovascular, né? Então, o nosso estilo de vida, né? As escolhas que a gente faz no dia a dia, elas são muito importantes para a longevidade do coração e para efetivamente a gente conservar a função do coração absolutamente preservada. Legal. Então, o estilo de vida é muito importante. Fala assim, não, mas eu vou a cada ano ao cardiologista. Faço lá os exames, mas aí sou sedentário, aí não me cuido, não tenho uma alimentação saudável, não tô fazendo nada nesse sentido, também não tô me ajudando. Não adianta só ir te visitar, tomar um cafezinho com o doutor Frederico. Muito legal, mas aí você tem que fazer sua parte. É isso aí. Na verdade, a American Heart Association ela preconiza 8 elementos-chave do nosso estilo de vida que conservam o nosso coração saudável, né? O primeiro deles é ter uma dieta adequada, né? A gente vai falar um pouquinho mais da dieta um pouquinho mais para frente. O segundo deles é efetivamente conservar o peso adequado, ter um IMC menor que 25, lembrando que extremos são sempre prejudiciais, então um IMC menor que 18,5 também é prejudicial, tá? A gente tem que conservar aí um peso sempre adequado. O terceiro deles é manter exercícios físicos diários, tá? A gente vai esmiuçar um pouquinho mais também depois como é que são os exercícios físicos, mas é importante a gente fazer atividade física e evitar o sedentarismo. O quarto e muito importante, tá? Sono adequado. Nós precisamos ter sono adequado, 7 a 9 horas de sono por dia são fundamentais, tá? Quinto, evitar tabagismo, né? E aqueles pacientes tabagistas, então, irem desistindo do hábito de fumar, né? Esse, para mim, é um dos principais fatores de risco cardiovascular, ainda muito praticado hoje, infelizmente, né? Sexto, controle da glicemia. Sétimo, controle do colesterol. E o oitavo, o controle da hipertensão, controle dos níveis pressóricos. Então, esses 8 elementos-chave promovem saúde adequada do coração. Nós falamos da hipertensão lá no começo. Uma hipertensão arterial bem controlada, tá ok. Tá ok. Não tem como se findar isso, não cura. Exatamente. Mas controlando bem, não é isso que vai te prejudicar. Exatamente. Ela tem que ser absolutamente controlada. A gente tem
cada vez mais um controle mais intensivo. Os estudos mostram que cada vez mais um controle mais intensivo da pressão, mantendo níveis pressóricos por volta de 12/8. Os últimos consensos até mudaram isso um pouquinho. O ideal é menor do que 12/8. Tá? Então, teve um consenso europeu recente que mostrou isso para a gente. Então, menor do que 12/8 é o ideal, desde que a gente mantenha esses níveis pressóricos dentro dessa faixa, mesmo com medicação, não tem problema nenhum. E aí que tá a grande questão que eu sempre falo aqui, que eu acho importante, é saber qual é o remédio. Então, tem gente que toma muito remédio ou suplemento, né? Então, tem várias cápsulas aí por dia. Você tem que saber o que é para quê. Acho que essa lição de casa é nossa, né? Tá com dúvida? Então, a próxima vez que você for ao médico, você leva o que você toma e você fala, só me lembra aqui, né? Pra que é? Porque, por exemplo, um remédio desse pro controle da hipertensão arterial, você não vai parar de tomar, não pode parar. Não é algo que você escolhe, tô tomando ômega 3 e de repente vou parar um pouquinho aqui. Não pode, né? Esse remédio você não pode parar. E outra coisa é o clássico, né? Mas minha pressão arterial tá boa, então eu não preciso mais tomar o remédio. Clássico, muito frequente. E assim, doutor, parei de tomar um remédio há 6 meses e esperei vir na tua consulta aqui para ver se eu precisava continuar. E aí ficou desprotegido 6 meses com hipertensão. A gente sabe que a hipertensão é uma doença extremamente traiçoeira, ela é silenciosa, ela causa lesões que a gente chama em órgãos-alvo, né? Fundamentalmente coração, cérebro, rins, mas também a retina, né? Então a gente fica sempre muito preocupado com níveis pressóricos e é fundamental que o paciente tenha educação de saber, sim, que aquele medicamento é um antihipertensivo. O que ele precisa tomar, o que ele está tomando, né? Isso é muito importante. Como vai ser tomado, se é só de manhã e à noite, em que horário vai ser também é algo que o médico que vai estabelecer de acordo com a necessidade do paciente. Sem dúvida. Tem alguns pacientes que se beneficiam da tomada pela manhã e tem alguns pacientes que a gente faz o que a gente chama de cronoterapia para hipertensão arterial, que é tomar um tipo determinado de antihipertensivo à noite. E aquele paciente vai se beneficiar desse tipo de terapia. Legal. E se você pudesse dizer, então, as principais doenças do coração, as principais doenças que afetam o coração, hipertensão arterial, o que mais? Hipertensão arterial é um fator de risco muito importante. É mais fator de risco, então, né? Tá. Se a gente for colocar fator de risco, hipertensão é um fator de risco importante, o diabetes mellitus é um fator de risco extremamente importante e muito grave para doenças cardíacas. A dislipidemia, né, o colesterol alto, é muito importante, né? A idade, infelizmente, é um fator de risco, esse não modificável, né? A parte genética também é um fator de risco não modificável, mas voltando aos modificáveis, a gente ainda tem sedentarismo, a gente tem obesidade, a gente tem síndrome de apneia obstrutiva do sono, são vários fatores aí que a gente pode modificar efetivamente. E falar das doenças, quais são as doenças mais comuns do coração? A doença mais comum, na verdade, a mais temida é a doença arterial coronariana, que é a doença isquêmica do coração, né, onde a gente tem a obstrução de uma das coronárias, né, ou de múltiplas coronárias aí, por placas de aterosclerose, que vão, aos poucos, entupindo efetivamente o lúmen, né, a luz do vaso, e isso pode, na verdade, diminuir o aporte de sangue para o músculo cardíaco. Sem contar que uma hora essas placas podem romper, formam um coágulo em cima da placa, a gente chama de trombo, né, e aí o paciente tem então um infarto agudo do miocárdio. Né? Então, esse é o mais temido e o mais frequente. A gente tem doenças do músculo do coração que a gente chama de miocardiopatias, né? Que no Brasil, muito frequentemente, a gente tem a miocardiopatia chagásica, né? Pelo Chagas, mas existe também um tipo de miocardiopatia genética que é o que a gente chama de dilatada idiopática, quer dizer, o coração vai crescer e a gente não sabe por quê, tá? Por uma alteração genética programada, vai acontecer isso em alguma fase da vida determinada. Tem doenças valvares, doenças das válvulas cardíacas também. Válvula aórtica, válvula mitral, elas podem evoluir ou com estreitamentos ou com alargamentos, com insuficiências. Tem as arritmias, que aí já é um pouquinho mais a minha parte, né? Quando o coração sai do ritmo, né? A gente sabe que o coração ele tem a capacidade de gerar e de conduzir o impulso elétrico pelo coração, que vai gerar o batimento cardíaco, e quando acontece uma alteração ou na geração do impulso ou na condução do impulso, o paciente tem então uma arritmia. E tem as cardiopatias congênitas também, né, que vêm já intraútero e podem então acometer o indivíduo.
E acompanhar, então, desde o nascimento, né? Sem dúvida. Legal. E aí tem exame que faz, inclusive, no pré-natal ainda, pra ver a função do coração da criança. Faz. Todos os ultrassons morfológicos são extremamente importantes, né? O ultrassom morfológico do segundo trimestre é muito importante para avaliar isso, para avaliar se o paciente pode apresentar algum tipo de cardiopatia, né? Então, isso é muito frequente e a gente já acompanha isso desde a fase intraútero. Você falou de arritmia. E é muito comum a pessoa falar, nossa, tô com o coração acelerado, meu coração acelerou, será que eu tô com algum tipo de arritmia? Então, minha primeira pergunta, isso pode ser uma arritmia? Que no estresse do dia a dia, então imagina, você sofre um assalto, né? O coração vai a 1000. Então, acredito que isso seja uma reação muito natural do nosso corpo, né? Então, quando é que a gente deve se preocupar com essa sensação de batedeira no coração, né? Que é um termo bem comum para trazer isso aqui pro público. E se sempre quem tem arritmia tem essa sensação de que tá fora do compasso o coração. Vou começar pela última pergunta. Então, não, na verdade, efetivamente 50% das arritmias são completamente assintomáticas. E muitas dessas arritmias são perigosas. Levam à morte súbita como primeira manifestação da doença, tá? Então, isso efetivamente pode acontecer, especialmente nos pacientes que já têm um histórico familiar de morte súbita, né? Mas a gente precisa se preocupar com a palpitação, quando aquela palpitação é efetivamente mantida por algum tempo. Se foi uma palpitação esporádica, né, que sentiu e é fugaz, dura segundos, a gente pode ir tranquilamente, marcar uma consulta com o cardiologista ambulatorialmente. Agora, se aquela palpitação se manteve por minutos ou mais, hora, né, o paciente tem que ir para o pronto-socorro, a gente precisa ver efetivamente o que está acontecendo. Nem toda palpitação é uma arritmia, pode ser uma aceleração do ritmo normal do coração em resposta a algum estímulo, algum susto, alguma situação um pouquinho mais que leva ao que a gente chama de liberação de adrenalina e noradrenalina, a gente chama isso de tônus adrenérgico, né? Então, você tem aquela liberação aguda e o coração acelera por algum motivo, mas pode ser que ele não saia do trilho, digamos assim, pode ser que ele não saia do ritmo, ele só acelera o passo. Tá? E a gente precisa, então, distinguir isso do paciente que efetivamente apresenta uma arritmia, que é quando o coração efetivamente acaba saindo dos trilhos. Exame para checar isso, então? A gente pede todos os exames que a gente comentou no check-up, mas a gente pede também o Holter. O Holter nada mais é do que um exame que mede os batimentos cardíacos por 24 horas, né? Se o paciente apresenta sintomas mais infrequentes do que diários, às vezes a gente precisa lançar mão de outras formas de monitorização cardíaca. Então a gente pede, por exemplo, um looper. O que é o looper? Nada mais é do que o Holter, que dura mais tempo. Mas, claro, o paciente pode trocar os eletrodos para casa, não tem necessidade de ficar sem banho, por exemplo, 7, 14 dias, que é quanto tempo dura aí a gravação do looper. Legal, então a gente fala bastante do Holter, né? Mas tem ainda um exame que é mais complexo, quer dizer, não mais complexo, mas por mais tempo para fazer essa verificação. Legal. Exatamente. E aí quem vai pedir isso é o médico, né? Ele que vai ver qual que é a necessidade. Doutor, você falou de morte súbita. A gente tem os famosos atletas de final de semana, então, que durante a semana super tranquilinhos, não fazem nenhuma atividade física, nem o preparo, né, para o final de semana, não. Mas no final de semana eles dão tudo deles. E aí aquela exaustão, o rosto fica roxo, não é nem vermelho, é roxo, o corpo tá ali, você tá entregando tudo e tem uma coisa, né, a competição. E a gente vê algumas pessoas saindo, às vezes, pro hospital. Tem situação de óbito até. Mas olha, nossa, mas joga todo final de semana, ele joga. Como que a gente pode categorizar, então, essa situação? Pode ser que a pessoa já tenha já tivesse uma situação cardíaca que estava ali adormecida e nunca tinha chegado a esse extremo para causar a morte, ou acompanhava, mas como era, né, não fazia atividade física durante o dia, também o coração não estava treinado para isso. Coloca pra gente esse cenário assim que assusta bastante,
E não pode afastar a gente de fazer atividade física, não é isso, né? A gente tem que fazer atividade física, mas eu acho tão fundamental. Aliás, acho que uma época até, não sei como é que tá hoje, acho que muda não sei se de cidade ou de estado, a necessidade ou não de passar por uma avaliação médica antes de começar a praticar atividade física. A gente sabe que tem que fazer atividade física, mas aí você vai começar com tudo, do zero, para começar a correr 10 quilômetros, né? Conta um pouquinho pra gente. Por isso que são muito importantes, né, Denise, os exames que a gente está falando aí de preventivos, né? A gente está falando aí dos check-ups. Então, pacientes abaixo de 40 anos, muito frequentemente, se pede uma avaliação pré-participação de atividade física, né? E aqui a gente usa mais ou menos todos os exames que a gente efetivamente falou, tá? Eles não são tão custo-efetivos para uma série de situações, mas muito frequentemente eles previnem eventos numa população com uma gama muito grande aí de uma multiplicidade étnica mesmo dos pacientes, e a gente consegue então prever esse tipo de evento. Veja, o paciente que apresenta então a atividade física no final de semana, que a gente chama de esportista ocasional, né? É muito importante que ele faça, então, o check-up dele, a avaliação dele, porque nessa avaliação vai estar ali uma prova que a gente chama de prova funcional, se não o teste ergométrico, um outro tipo de prova funcional, que vai credenciar ele, efetivamente, a fazer essa atividade física, né? E a gente sabe, a gente sempre orienta os pacientes, especialmente os esportistas de final de semana, que ele precisa fazer atividade física regular, que aquele treino para o coração é importante, que não é só o final de semana, porque aí existe um esgotamento de um músculo que não está preparado, né? E frequentemente o paciente não apresenta um preparo adequado para aquela atividade, seja de capacidade pulmonar, seja de capacidade cardíaca, muitas vezes. Então, esse paciente, ele acaba sendo ainda mais necessário, né, a avaliação, o check-up para esse cenário, para esse tipo de paciente, tá? Para os pacientes jovens, a gente pede aí tudo que a gente pediu, mas para os pacientes acima de 40 anos, ele se faz ainda mais necessário, especialmente essas provas funcionais, para prevenir esse tipo de evento. A expectativa de vida aumentando cada vez mais, a gente deve cuidar do coração, né? Porque é o mesmo órgão, é o mesmo músculo que vai acompanhar a gente até o último dia de vida, né? Sem dúvida, mas você sabe que a gente tem visto realmente um prolongamento significativo da longevidade da população, né? Isso a gente tem visto muito frequentemente. Outro dia, um paciente nosso de 100 anos, por exemplo, colocou um marca-passo. Tá? Ele perguntou para mim: doutor, eu tenho alguma contraindicação para colocar marca-passo? Eu falei: o senhor não está com a cabeça boa? Ele falou: eu tô. Eu falei: então, o senhor tem que viver mais 15, 20 anos. Está com a cabeça boa, né? Então, a gente tem visto nessa geração uma longevidade muito significativa. Isso muito se deve por conta da conscientização que a gente tem feito, não só com relação aos exames preventivos, mas fundamentalmente ao estilo de vida, né? Uma geração que usa muito menos o tabaco, né? O cigarro, é uma geração que se alimenta melhor, é uma geração que se alimenta com menos gorduras trans, né? Se alimenta com muito mais consciência do que gerações passadas. Por isso a gente tem visto a longevidade aumentar cada vez mais. Isso é muito significativo. 100 anos colocou marca-passo. E às vezes a gente pergunta, né? Tem limite de idade para fazer a cirurgia? Não, se a pessoa tá bem, não tem, né? Nenhum. Muita gente pergunta sobre quais situações podem levar alguém a colocar um marca-passo. E aí, às vezes, o leigo, a gente chama de marca-passo vários dispositivos, né? Que não são só marca-passo. Eu queria que você explicasse pra gente também. Maravilha. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de dispositivo que podem ser implantados, né? O marca-passo a gente utiliza para frequências cardíacas muito baixas, bloqueios que acontecem no coração no caminho dessa condução desse estímulo elétrico. E aí a gente usa o marca-passo para tratar então essa frequência baixa que a gente chama de bradiarritmias, né? Esse é um tipo de dispositivo. Existe um outro tipo de dispositivo que é aquele cardiodesfibrilador implantável, a gente chama ele de CDI, que ele detecta, pelo contrário, uma arritmia muito rápida que pode levar à morte súbita e consegue, então, dar um choque no paciente,
né, interno e reverter essa arritmia. E tem um outro dispositivo que a gente chama de ressincronizador cardíaco, que é para quem tem o coração muito fraco, tá? Uma doença do músculo cardíaco, ou mesmo já teve vários infartos, e aí esse ressincronizador consegue melhorar a função do coração. Então a gente tem esses 3 tipos de dispositivo. E hoje a gente tem visto que esses dispositivos são cada vez mais fisiológicos, eles são cada vez mais adaptados à nossa vida. Porque pensa, quando eles foram inventados ali mais ou menos na década de 70, década de 60, 70, o paciente, para uma função determinada que ele fazia, ele estava sempre com a mesma frequência cardíaca. Então ele estava sempre a 70 batimentos por minuto. Estou tomando banho, 70 por minuto. Estou dormindo, 70 por minuto. Preciso correr, 70 por minuto. O paciente não consegue dar um passo. Hoje, o marca-passo acompanha, ele consegue detectar que o paciente está fazendo exercício e ele acompanha a frequência cardíaca do paciente. Então, hoje, a gente tem colocado marca-passos em atletas. Né? A gente colocou num paciente meu que é tenista, ele é tenista já de uma categoria acima de 35, né? Então, mas é ATP, entendeu? E ele continua aí competindo, jogando o tênis dele com marca-passo, né? Por exemplo, a gente tem o Eriksen, né, aí que teve uma morte súbita, né, presenciada por todos, colocou um cardiodesfibrilador implantável, um CDI, e voltou a atuar normalmente. Quer dizer, a gente hoje consegue fazer isso pela evolução desses aparelhos no dia a dia, tornando-se muito mais fisiológicos e adaptados às nossas atividades do dia a dia. Legal. Diferente dos dispositivos mais antigos, né? Então, esses aparelhos foram mudando também, né? Vamos voltar um pouquinho na alimentação? Se você pudesse dizer para nós quais são os alimentos que são parceiros do coração, então que a gente deve se esforçar, porque quem escolhe o que comer é criança. E em casa nem minha criança não escolhe, viu? São só as coisas saudáveis que, como eu tenho conhecimento, sou eu que ofereço. Mas a gente costuma falar assim, né? Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que fazer, né? Quais são os alimentos que a gente deve se esforçar, gostando ou não, tá? Se eu gostar, sorte sua. Pra ajudar o coração. Sem dúvida. Tem alimentos muito parceiros, né? São as frutas, as verduras, as hortaliças, os grãos integrais, as nozes e algumas oleaginosas, os laticínios de baixo valor dietético, né, de baixo valor calórico, fundamentalmente os queijos brancos e as carnes magras, né? Então, carnes tanto peixe quanto carnes de frango, né? E mesmo as carnes vermelhas, mas porém magras, né? Preparadas sem grandes quantidades de gordura trans, sem óleo, enfim, tudo mais. Esses são os alimentos efetivamente parceiros do coração. Você falou das carnes vermelhas, né? Da gente optar pelas já naturalmente mais magras, e também o modo de fazer é muito importante, né? Senão a gente pode fazer uma carne que é super sequinha virar uma coisa que é muito gordurosa só pelo modo que a gente faz também. Exatamente. Vou comer uma picanha. Fui convidada para um churrasco e doutor, não quero abrir mão. Não é história minha, porque eu adoro churrasco pelo evento social, mas não, eu dou prejuízo. Eu não dou prejuízo, na verdade. Eu como pouca carne. Mas a questão é, posso comer a picanha? Privilegio comer a picanha, porém tirando aquela capa de gordura. Lembrando que ela foi feita na churrasqueira com a gordura. Porque dá todo um tchan especial no sabor, né? Pode ou não pode? Olha, na verdade, a gente orienta muitos pacientes com relação à moderação. Né? Você tem que ser moderado no teu dia a dia. E o que a American Heart preconiza para a gente é para a gente manter um padrão dietético. Se um dia no domingo você fugir do seu padrão dietético, comer a picanha, desde que você tire sim a capa de gordura, legal, né? Isso é muito importante. Você está liberado para fazer aquilo, mas a tua próxima refeição não pode ser um churrasco. Né? Na tua próxima refeição, você tem que voltar para o teu padrão dietético, porque é isso que você deve ter como norte para manter o coração saudável. Legal. E aqui, claro, né? Se você ainda tem... Eu tô imaginando que para as pessoas...
normais, estão tentando ter uma vida saudável, você faz a exceção, que é essa refeição aí que ela é um exagero, mas é a exceção, o resto você continua ali direitinho. Dá pra comer gostoso, né? Dá pra ter sabor na alimentação e ajudando aí a saúde do teu coração. Mas se é alguém que já teve 2 infartos, já tem situações que não ajudam de repente, a genética já é ruim, tem o histórico próprio da pessoa, a pessoa mesmo não se ajuda, continua com hábitos que não são saudáveis. Aí, talvez, para essa pessoa, nem a exceção não vai dar para ela nesse momento. Muito frequentemente, a gente tem que ser restritivo, mas é um tipo de paciente que tem absolutamente um alto risco cardiovascular. Tá? Então, esse paciente, realmente é isso. Ele já teve 2, 3 eventos, ele tem colesterol alto, apesar do uso de 2, 3 medicações para baixar colesterol. Então, esse paciente a gente tem que ser restritivo, mas esse paciente é a minoria, né? O que eu quero, na verdade, dizer para a maioria do nosso público, que é efetivamente esse público que está fazendo o acompanhamento com a gente, é que você tem que ser moderado, né? Mas realmente para pacientes que apresentam já deterioração da função cardíaca, já apresentaram infarto, a gente tem uma série de limitações dietéticas que a gente coloca efetivamente caso a caso. Sempre me chama atenção quando eu escuto, tanto com infarto quanto com o AVC, o AVE, né? A pessoa teve um infarto e não sabia. Então, ela chega, vai ao médico, ou porque fez um check-up, ou foi, não sei, buscou o acolhimento médico. E aí, o médico diz assim, você teve um infarto e não percebeu. Ou você teve um AVC e não notou. Isso sempre me chama muito atenção, porque a gente acha que são eventos que a pessoa vai saber, né? Então, ela vai ter ali algum sinal, ela vai ter um sintoma, ela vai saber, ela vai procurar o acolhimento médico. Quero saber do infarto. Isso pode acontecer, da pessoa ter tido um infarto sem saber. Foi uma coisa muito, muito leve. É considerado como histórico, então ela teve um, foi muito leve, depois ela teve outro que de fato teve aqueles sintomas, as coisas clássicas. Conta 2? Conta 2, sim, é considerado e é possível e acontece muito frequentemente em alguns subtipos de pacientes. Pacientes que apresentam alterações na inervação do tórax por qualquer motivo, por exemplo, podem não sentir um infarto, tá? São esses pacientes diabéticos, pacientes idosos e, muito frequentemente, numa idade mais avançada, mulheres. Tá? Tem uma alteração nessa região e pode não sentir um infarto e, de repente, se apresentar ali com uma perda de função cardíaca ou uma perda de um segmento da função cardíaca que a gente chama de alteração de contratilidade segmentar. Tá? E aquele segmento ali, nutrido por aquela artériazinha, realmente morreu. Apresentou, então, um infarto daquela região. Isso sempre me chama muita atenção. Como a pessoa não sabia, mas agora tá claro. Então, às vezes a pessoa tem algum problema da sensibilidade, não notou. E mulheres também chamam muita atenção. Antigamente, não sei como é hoje, mas quando eu comecei a entrevistar médicos, 20 anos atrás, falava-se muito que mulheres, antes de entrar na menopausa, estão mais protegidas do que os homens. Então, porque o hormônio protege a mulher e aí ficava equiparado aos homens só depois da entrada, então, na menopausa, da redução desses hormônios e tal. Só que 20 anos pra cá, muita coisa mudou na vida de todo mundo e na vida das mulheres não foi diferente. Então, estamos no mercado de trabalho, temos jornada dupla, tripla, quádrupla, muitas vezes, né? Mulher coordena tudo, a carga mental é sempre toda da mulher. E eu acho que isso pode ser um fator para trazer mais risco para o coração mesmo de mulheres em idade fértil, mais jovem. Queria saber se é uma impressão ou se dá para dizer, dá para constatar isso. Dá para constatar isso. A mulher ainda, embora um pouco protegida pelos ciclos ovulatórios, né, durante a sua idade fértil, ela já apresenta, sim, uma aceleração um pouquinho maior tanto da aterosclerose quanto da inflamação, e esses fatores vão levar, então, a paciente a apresentar doença cardíaca mais precoce. Exatamente por conta disso que você falou, Denise. A paciente acaba tendo uma vida muito estressante. A gente sabe que a mulher
controla tudo, o lar inclusive, e ela que traz o paciente para o médico, viu? Ela que traz o marido para o médico, né? Eu brinco quando entra o casal lá no meu consultório que a mulher sai falando tudo, o paciente não sabe nada que ele tem, né? Eu brinco que realmente elas organizam a nossa vida e isso é um fato, né? E aí tem que cuidar de filho, tem que trabalhar, tem que fazer tudo isso. Isso leva a um estresse muito significativo. Isso prejudica a qualidade do sono, tá? Isso pode levar a paciente a apresentar hipertensão mais precoce por conta dessa alteração de qualidade de sono e isso acelera, então, as doenças cardiovasculares na mulher, mesmo numa idade fértil. A gente tem notado essa tendência sim. Eu gostei que você falou de 7 a 9 horas de sono, porque assim, anota isso, principalmente as mulheres. Se alguém disser que está dormindo muitas horas, fala que está cuidando da saúde do seu coração, né? Sem dúvida, absolutamente. E só que tem que ser um sono restaurador, né? Tem que ser um sono bom, não é só ficar lá deitado às 9 horas, 7 a 9 horas, não. Tem que ser um sono bom, um sono reparador. Você falou de apneia do sono, aí me chamou a atenção. Às vezes é o cônjuge que fala, né? Que a pessoa tem, então ronca muito, tá parando de respirar, tem apneia. Não é algo só que atrapalha o seu cônjuge. O cônjuge é chato ou chata porque reclama que eu ronco. Não, o barulho não é isso. É pela saúde, então. Então tem que investigar. Não é normal roncar, não é normal ter apneia. O ronco é um indicativo, né, que o paciente pode ter efetivamente a síndrome da apneia do sono. E na síndrome da apneia do sono, vários hormônios são liberados nessa hora, né, onde o paciente tem efetivamente a apneia. Então, hormônios como adrenalina, noradrenalina são extremamente maléficos, podendo causar arritmias e hipertensão, né? Então, isso é muito frequente nos pacientes que a gente acompanha no consultório. E é importante salientar que a apneia do sono pode acontecer independente do IMC do paciente, viu? Porque existe esse mito, né, que só o paciente ali que tem um peso um pouquinho maior que vai apresentar a apneia do sono. Isso não é verdade. A gente muito frequentemente pega a apneia do sono em pacientes que têm IMC absolutamente normal, tá? E o ronco do parceiro tem que ser realmente um chamativo importante para a gente pensar nesse diagnóstico. Porque às vezes a pessoa que está acima do peso e ela ronca, se ela perde esse peso, cessa. A pessoa que já é magra, então tá com IMC, ok, e ainda assim ronca, você perdeu essa... Você não tem Exatamente. essa estratégia. Exato. Não tem como ela emagrecer, porque ela já é magra. Não é esse o fator, né? Exatamente. Então, legal. Doutor, vamos falar um pouquinho do estresse? Já a gente fala da atividade física, qual que é a atividade física ideal para cuidar do coração, tá? Mas vamos falar um pouquinho do estresse, que vem bem nesse gancho aqui do que a gente está conversando hoje. Tem gente, doutor, que lida super bem com qualquer adversidade da vida, que tem uma vida super estressante, mas ela lida bem. Tá, tudo bem, ela tem uma maneira de contornar isso, né? De fazer o manejo adequado do estresse. Delega o que é possível delegar, que eu acho que é algo que a gente deve aprender para ter menos estresse do dia a dia, né? O que só você pode fazer? Se concentra nisso e beleza. Mas tem gente que é extremamente estressado. E que até se alguém for olhar e julgar a vida da pessoa, às vezes nem é uma vida tão estressante. Mas ela está muito estressada. Essa pessoa pode ser homem ou mulher, muito estressada. É importante investir nisso. Então, de repente, fazer um acompanhamento com um psicólogo, se for preciso, até com um psiquiatra, se precisar tomar remédio, por que não? A gente, né, tá com um problema, tem que tomar remédio para melhorar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que às vezes, não, eu já fui no cardiologista. Mas às vezes o seu problema está associado com algo que um outro especialista, além do cardiologista, vai precisar olhar, né? Sem dúvida, isso é muito importante hoje. A nossa vida hoje é estressante, a gente é muito ansioso, né? Muito frequentemente. Então a gente tem perene liberação desses hormônios que a gente está falando, tá? Noradrenalina, adrenalina, cortisol, uma série de marcadores inflamatórios. Tudo isso vai promover uma inflamação nas artérias, promove a entrada de colesterol nas artérias e a partir daí cria-se então a aterosclerose,
né? As placas, famosas placas de colesterol. E o estresse é muito mal manejado por nós hoje, né? Enquanto indivíduos. Você sabe que hoje o cardiologista, ele precisou realmente entender um pouquinho do estresse e aprender a manejar o estresse, até roubando um pouquinho o espaço do psiquiatra, né? Porque isso é muito importante com relação à doença cardiovascular. E a gente hoje já oferece para os pacientes um manejo inicial do estresse. Claro que tem horas que tem pacientes que efetivamente eu preciso referir para o psiquiatra, para o psicólogo, mas muito frequentemente a gente já faz ali no próprio consultório uma psicoterapia, porque a gente percebe que isso é fundamental para aquele paciente, reduzir o nível de estresse, reduzir os níveis de pressão arterial, reduzir a formação de placa. Se a gente não quebrar esse ciclo vicioso, tudo isso vai prejudicar o paciente, ele vai ter doença cardiovascular cada vez mais cedo. E aí você falou, até roubando um pouquinho o papel do psiquiatra, e não é roubar, é a chance que você tem, o paciente na frente do médico, e eu falo isso há muitos anos, é uma chance de ouro que você tem para usar todo o conhecimento. Então, eu sou cardiologista, mas eu fiz uma pós numa área que não é 100% ali da cardiologia, mas eu consigo atuar e melhorar a vida desse paciente. Tem que fazer, porque ele não vai muitas vezes ao psiquiatra. Assim como, às vezes, o urologista que pega esse paciente, aí, às vezes, até atua um pouquinho aí na questão do coração, da saúde do coração, porque às vezes ele não vai buscar o cardiologista. É a sua chance única. O mundo ideal seria que você fosse em vários especialistas. É utópico, porque o paciente não vai. Tem que dar graças a Deus que ele está ali na sua frente, né? E atuando dessa forma, com certeza você consegue dar uma vida melhor para muitos pacientes. Sem dúvida, e a gente, lógico, preconiza por atender o paciente como um todo, né? Não posso ver só o coração, porque o coração, na verdade, ele sofre por N motivos. E um dos principais motivos é o sistema nervoso central, é nosso cérebro. A gente efetivamente acaba somatizando aquilo que a gente sente, e o coração acaba, então, tendo, na verdade, essa sensibilidade de sofrer por conta daquilo que está acontecendo com a gente na nossa vida. Então, a gente precisa tratar o paciente cada vez mais como um todo. E, às vezes, a gente acaba tratando até os pacientes do ponto de vista urológico. Tem pacientes que têm vergonha, que não querem ir no urologista. Tem uma série de situações nesse sentido que a gente tem que acabar ali tratando o paciente. A gente trata o paciente da melhor forma, claro que chega num limite, né? Chega num ponto onde efetivamente eu tenho que referir para o especialista, mas a gente procura dar sempre um primeiro atendimento para todas essas moléstias, né? Eu acho fundamental ter um profissional para chamar de seu. Assim como a maioria das mulheres tem o ginecologista, que é sempre o mesmo, você vai lá, já conhece tua vida, tua história, né? Então, encurta os processos, na verdade. Por que tem muita gente que não gosta de ir ao médico? Porque você tem que contar tudo de novo. Mas se você tiver que fazer isso, faça, tá? Vale a pena. Anota, vai lá, conta e segue. Mas ter um profissional que já te conhece, então... Ele conta pra você, doutor, ele é seu paciente de tempos. Aí ele conta pra você que ele tá num trabalho novo, que o chefe tá cobrando demais. Então, você já sabe, dá pra atuar ali até mesmo antes da situação acontecer, né? Dar aqueles alertas, pedir os exames, lembrar ele de fazer esse manejo, dos cuidados. Se é um paciente que já tem mais propensão a ter problema cardíaco, olha... Não vai enlouquecer aí no trabalho, porque a gente precisa estar vivo para continuar, né? Então, isso encurta o caminho, eu acho fundamental. E às vezes o homem encontra essa figura no urologista e às vezes ele encontra no cardiologista. Lembrando que tanto o urologista quanto o cardiologista atende homens e mulheres. Então, as esposas que marcam as consultas pro cônjuge, marca a sua também. Não deixa a sua de lado, não, porque para cuidar de todo mundo, a gente tem que estar bem. Então, na verdade, a primeira consulta a ser marcada devia ser a nossa. Aí a gente tá bem, daí a gente coordena o resto das consultas do pessoal de casa, né? Sem dúvida, isso é muito importante. E para as mulheres... ela sempre vem realmente com esse quadro de rotina hoje de mulher, né? Então, tô fazendo tudo, tô cuidando de todo mundo, tô trabalhando, E aí eu sempre falo na consulta, você tirou a hora da Denise? Você tirou a hora para você? Você tem que ter uma hora para você.
essa hora tem que ser a hora do teu cuidado. E quando a gente vê no dia, ela não tem aquela hora, porque ela cuidou do marido, do filho, de todo mundo, trabalhou, fez a comida, cuidou da casa, coordenou ali, enfim, as auxiliares dela, enfim, fez tudo e não tirou um tempo para ela. Né? Então, isso vai muito ao encontro disso que você está falando, que precisa marcar consulta para você e precisa tirar a hora do dia, aquele momento para ela, para fazer os exercícios dela, para fazer o planejamento dela, até dos cuidados dos outros, né? Para meditar, para fazer ali, para ter uma hora efetiva para ela. Isso é muito importante, isso é fundamental. Assim como eu compartilhei essa experiência eu fiz uma cirurgia plástica e precisei fazer uma bateria de exames de tudo, mas também do coração. Como hoje, cada vez mais as pessoas têm procurado fazer os procedimentos estéticos, né? Então, tá cada vez mais acessível, a gente se organiza, consegue fazer. Os médicos têm pedido, tenho gostado disso, eu quero saber sua opinião, aí seu parecer, mas eu tenho gostado muito. Ah, não, mas peraí, eu só queria fazer uma questão estética aqui, né? Tem que fazer tudo isso de exame? Tem. Queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes é a chave. Ah, não é que vai impossibilitar fazer a cirurgia muitas vezes, não. Mas aquela informação que você não pegaria em outro momento, porque ela não vai fazer depois desse exame. Se ela não fizer ali no pré, que é uma condição para o médico operá-la, e isso acontece mais com mulheres que se submetem mais a cirurgias plásticas, né? Ela não ia fazer esse exame. E você sabe que é interessante, Denise, que a gente acha muitas doenças nos pacientes exatamente nesse momento da avaliação pré-operatória. Isso é muito importante, porque a gente acaba fazendo uma avaliação pré-operatória muito completa e aquela doença que está ali silenciosa, né, ela é encontrada exatamente nesse momento. E aí, às vezes, o paciente fala assim, puxa, doutor, mas eu preciso fazer esse outro exame, eu preciso fazer esse procedimento. Antes de fazer aquele procedimento proposto para mim, precisa fazer todo esse circuito que a gente colocou de exames e, eventualmente, de procedimentos para poder ser submetido a um procedimento primário que era muito mais fácil, que era muito mais tranquilo. E tem alguns pacientes que acabam atrasando esse procedimento em até 6 meses, 8 meses, porque passou por uma série de etapas médicas a cumprir para efetivamente realizar, então, aquele procedimento. Isso é muito frequente, muito importante, acontece muito com a gente. Eu que lido com arritmia, muitas arritmias são efetivamente diagnosticadas nesse momento. E aí a gente tem que tratar a arritmia antes de liberar o paciente para fazer aquela cirurgia. Uma coisa que a gente sempre avalia no pré-operatório, né, e é muito importante para a gente, é que assim, a cirurgia pro coração é um exercício. Então, o que a gente faz? A gente avalia o coração no exercício antes, né? Então, pedir ali uma prova de esforço antes da cirurgia é muito frequente para a gente. Tem cirurgias que são muito tranquilas e que não vão necessitar disso, mas a maioria das cirurgias acaba sendo um exercício para o coração. Então, a gente só testa o coração no exercício antes. Legal. E avalia isso. Legal. E aí classifica, né? Porque a avaliação cardiológica é isso, né? Faz os exames, então a gente passa com um cardiologista, ele pede os exames, avalia, e aí vocês dão tipo um score, né? Você fala se é risco baixo moderado ou alto. Exatamente. E aí o que é um impeditivo naquele momento de fazer? Às vezes o moderado já precisa fazer algum procedimento antes, ou é só uma nota ali pro anestesista? O moderado, muito frequentemente, ele precisa fazer uma prova de esforço e, às vezes, uma prova de esforço um pouco mais detalhada, como, por exemplo, uma cintilografia do coração, que avalia ali a chegada do sangue no músculo cardíaco, enfim, é uma imagem disso, né? Então, muito frequentemente precisa fazer isso e, se tiver ok, tá liberado. O alto risco é aquele paciente que efetivamente está precisando daquela cirurgia com uma certa urgência, né? Mas ele apresenta um risco coronariano alto, ele já infartou previamente,